Quando você quer ganhar peso, você manda carboidrato à vontade, certo? E aí você vai ganhar peso, porque você vai comer muito e tal, isso é excelente, vamos instintivamente. Quando for para perder peso, a gente zera o carbo, e aí você vai emagrecer, porque você zerou o carbo. Bom, então para que eu estou aqui? Né? Já que é para ser tudo instintivo, então pega livro, joga fora, né? Mas não é bem assim, você sabe disso, você que abriu o vídeo, você sabe que a gente precisa calcular algumas coisas e controlar algumas coisas para os melhores resultados. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque ter resultado, você já percebeu que não é muito difícil, não é mesmo? Escreva nos comentários, qualquer um consegue ter resultado. Agora, você vai falar, pô, vou ganhar 1 quilo de músculo em 10 anos. É resultado. É um resultado porcaria, mas é. E é justamente disso que se trata. Quando a gente entende as estratégias e faz os controles, nós temos mais resultados. Então alguns podem ir para essa linha do instintivo. Quando eu vir no bulk eu vou comer tudo que der, vou arrebentar. Tá bom, vai ficar gordo. A menos que você tenha uma percepção fenomenal. Mas se você tivesse, você não estava me assistindo para ver esse vídeo. Aí quando vai emagrecer, zero carbo. Você fala, bom, vai emagrecer, mas vai perder massa muscular, vai ficar com o desempenho uma porcaria, vai gerar mecanismos autorregulatórios depois para uma compulsão alimentar e você recupera todo esse peso, etc, etc, etc. Então, os extremismos não são interessantes, a gente já entendeu isso. Ir instintivamente, a menos que você seja realmente, sabe, mentalidade do Ronnie Coleman, experiência de anos, talvez você ainda consiga um bom resultado, mas nós, meros mortais, precisamos ter um cuidado um pouco mais acentuado sobre o carboidrato na dieta. Como é que eu calculo o carboidrato na dieta? Quanto eu ingiro de carboidrato na dieta? Pessoal, o carboidrato é o macronutriente que mais vai variar numa estratégia. Quando você fala de proteína, Leandro Twin já fez o vídeo sobre como calcular a proteína? Já. Sempre que tiver uma dúvida, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. A proteína, ela fica muito parecida num processo de bulk ou cut. A gordura fica muito parecida num processo de bulk ou cut. Porém, muito parecido não quer dizer igual, tá? Vai ter diferença sim, assiste o vídeo lá depois. Mas o do carboidrato ele muda radicalmente. Quanto de carboidrato eu ingiro? Vamos lá, vamos começar. Se eu quiser manter o peso, eu vou pensar então numa proteína que faça um processo de recuperação muscular meu, normalmente, entre 1,6 a 2 gramas quilo. A gordura, eu vou ficar mais ou menos ali entre 0,4 e 0,8, 1 grama quilo talvez. A gordura, mais ou menos 1 grama quilo. E o carboidrato, por sua vez, eu posso trabalhar com mais ou menos 3 gramas quilo. A maior parte das pessoas com 3 gramas quilo de carboidrato mantém o peso. Isso não é regra, porque se eu pegar uma pessoa que treina 2 horas por dia, uma que treina 1, muda completamente. Se eu pegar uma pessoa que tem uma tendência a emagrecimento, 3 gramas quilo é um cut dela. Então, mais ou menos 3 gramas quilo. Se você sabe que tem um metabolismo muito acelerado, pense em trabalhar com 4 gramas quilo de carbo. Se você acha que o seu metabolismo é muito lento, 2,5, mas assim, 3 gramas quilo ainda assim. Começa com 3. Se você perceber que seu peso subiu, você abaixa para 2,5. Se perceber que seu peso desceu, sobe para 3,5, 4, alguma coisa nesse sentido. Uma semana já é o suficiente para você ver o que está acontecendo. Logicamente, essa quantidade de carboidrato pode mudar dependendo dos outros macronutrientes. Quem trabalha com 1,6 de proteína ao invés de 2, vai ter que colocar mais caloria no carboidrato. Mesma coisa na gordura. Se eu quero perder peso, nós normalmente estamos falando sempre de 3 gramas quilo para baixo para trabalhar. Então, uma pessoa que tem uma facilidade muito boa para perder peso, 3 gramas quilo, 2,5. Uma pessoa que não tem dificuldade de perder peso, 2,5, 2 gramas quilo. Uma pessoa que tem dificuldade de perder peso, estamos falando de 2, 1,8, 1,6 estourado para já começar muito baixo. Normalmente nós não começamos com menos de 2 gramas quilo. Há exceções. Vai pegar um cara que tem um percentual de gordura muito alto, o nível de atividade física dele não é tão alto, obviamente pode ser menor. Mas mais ou menos 2 gramas quilo de carboidrato é aceitável. Lembra o que é grama quilo? Você ficou falando, ele vai falar no meio do vídeo agora, mas é melhor do que ficar sem informação. Você pesa 100 quilos,
2 gramas quilo, 2 vezes 100. 2 gramas de carboidrato para cada 1 quilo que você pesa. Você pesa 100 quilos, 200 gramas de carboidrato por dia. Não é 200 gramas de macarrão, 200 gramas de arroz, não. É do carboidrato. Você vai lá entrar, arroz cozido, tabela nutricional. Quanto de carbo ele tem? 25. Você vai colocar 100 gramas, você vai adicionar 25 na sua dieta de carboidratos. Então vai faltar 175 gramas. E assim sucessivamente. Quando você fala de um carboidrato pensando em ganho de peso, hipertrofia muscular, você pensa em partir normalmente de 4 gramas quilo. Então a maior parte do pessoal parte de 4. Pode ser mais? Pode ser mais. Tem gente que vai de 5, de 6, mas quem vai de 4 não erra. Para um começo. Depois pode aumentar mais. Então, vou de 4. Beleza. O que aconteceu na primeira semana? Mantive o peso. Pode acontecer para quem tem metabolismo acelerado? Pode. Vou aumentar para 5. Fui de 4 e o peso ganhei, posso manter. Tranquilo. De 4 tá bom. Posso manter o 4 gramas quilo. E agora você vai dizer, Leandrão, o vídeo está completo. Não. Quantidade de carboidrato ela é mutável. Porque quando você come mais, o seu metabolismo tende a acelerar mais, você ganha mais massa muscular, etc. Quando você come menos, você está indo a favor da morte. Nesse sentido, se você manter o mesmo carboidrato, você tende a gerar uma adaptação e parar de perder gordura corporal. Ou parar de ganhar peso. Então, quando você quer manter peso, é aquilo. Beleza. Quando você quer perder peso, você vai começar, vamos colocar aqui 2 gramas quilo. Só que se você passar uma semana sem perder peso, reduz 1,8, 1,6. O resto não precisa mexer não. Proteína, gordura, deixa lá quietinha. Mas vem reduzindo. Se você fizer o 4 gramas quilo e ganhar peso, mantém. Ganhei peso de novo, mantém. Terceira semana estagnei. Sobe. E normalmente a subida é maior. Quando você fala da descida, de 2 gramas quilo para 1,8, 1,6, mais ou menos 0,2 é aceitável? É. 10%? Quando você fala de ganho de peso, é a mesma coisa, não é 0,2, é 10%. Então, se eu estava com carboidrato em 4 gramas quilo, eu posso pensar em subir para 4,4, 4,5 gramas quilo e observar novamente, e assim sucessivamente. Então, já acabou o vídeo, porque tudo se resume a manter, ganhar ou perder. Não, eu posso pensar em manter o meu peso com o máximo de desempenho. É diferente. Como é que eu faço essa estratégia? Normalmente eu vou aplicar um ciclo de carboidratos. Então vamos dizer que eu tenha 3 dias na semana que eu tenho uma atividade física de arregaçar mesmo. Então eu vou, por exemplo, sei lá, treinar ciclismo, andar de bicicleta, 3 horas, segundas, quartas e sextas, à noite. O que eu posso pensar em fazer para o máximo de performance? Mas eu quero manter meu peso. Eu não teria que consumir 3 gramas quilo para manter o peso? 7 dias na semana, isso vai dar o quê? 21 gramas quilo carbo na semana. Beleza? Estou indo muito errado na matemática? Acho que não, né? 21 gramas quilo na semana. Claro, se eu consumia 3 gramas quilo todo dia, 7 dias na semana, 21 gramas quilo. Posso fazer uma divisão assim? Vou mandar 5 gramas quilo de carbo segunda, quarta e sexta, antes da bicicleta. E nos outros dias eu mando a diferença. Que aí me sobraram 6 gramas quilo, me sobraram 4 dias, então eu vou mandar 1,5 gramas quilo em cada dia. Se eu não falhei na matemática, você entendeu que eu posso jogar o carboidrato muito mais alto nesses dias para eu ter mais desempenho, mais baixo nos outros dias, e no final da semana eu vou ter o mesmo peso com um rendimento esportivo muito maior. Posso fazer até mais do que isso, como por exemplo, vou competir jiu-jitsu no sábado. Vou deixar o carbo bem baixinho e quando chegar perto, por exemplo, sexta e sábado, que eu vou lutar no sábado, eu jogo o carboidrato mais alto. Lembrando que quando você jogar o carbo naquele dia, o peso vai subir. Então, cuidado. Eu estou dizendo que no final das contas vai dar no mesmo. É dentro do esperado que no dia de carbo alto você suba 1 quilo, 1,5 kg e depois no dia de carbo baixo você perde 1 quilo, 1,5 kg e no final das contas dá no mesmo. Porém, você vai ter muito mais performance do que se você comer igual todos os dias. Obviamente que podem existir outras metodologias de ciclo de carboidratos, tá? Isso aqui foi um exemplo. Até porque o carboidrato, até certo ponto, ele melhora a performance. Depois não. Depois você já está cheio, não vai melhorar. Então você poderia dizer, 21 gramas quilo. Eu corro uma maratona uma vez por semana, eu vou mandar 21 gramas quilo tudo num dia só, você nem vai conseguir. E os outros dias eu vou zerar o carbo não vai melhorar a tua performance. Talvez até 4, 5, 6 gramas quilo.
depois disso acaba que quer chover no molhado. Eu notei muito legal esse negócio dos macros aí, mas você falou ali, eu prestei muito bem atenção. Ah, o arroz cozido. Eu não posso pesar o arroz cru? Pessoal, tem alguns erros muito interessantes na hora de fazer uma dieta com cálculo de macros, onde você vai pegando os alimentos e o pessoal erra muito em algumas coisas. Eu reuni os melhores erros ou os piores erros que você não deve cometer hipótese alguma e acredite, muitos são frequentes e eu deixei neste vídeo aqui. Então, realmente, se você conta os macros, faça um favor de dedicar 10 minutinhos do seu dia para esse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar.